Irmãos, vamos nos voltar para Neemias capítulo 12. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 27. É uma marca constante nesse livro, essa série de nomes aqui. Isso é importante, nós não estamos negligenciando aqui a inspiração do Espírito para o registro desses nomes. Isto fala da identidade do povo de Deus, isto fala das suas raízes, da sua origem, mas, para pouparmos um pouco do nosso tempo também, que é bastante curto aqui pela manhã, nós vamos ler a partir do verso 27 do capítulo 12 de Neemias. Então, mantenha a sua Bíblia aberta, a darmos continuidade a esta série. Então, Neemias 12 diz assim, a partir do verso 27: Por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém, para celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos e ações de graças, ao som de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, dos povoados dos netofatitas, de Bet-Gilgal e das regiões de Geba e de Asmavete, pois esses cantores haviam construído povoados para si ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente, e depois purificaram também o povo, as portas e os muros. Ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro. Também designei 2 grandes coros para darem graças. Um deles avançou em cima do muro para a direita, até a porta do esterco. Osaías e metade dos líderes de Judá os seguiram. Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías, Jeremias e alguns dos sacerdotes com trombetas, além de Zacarias, filho de Jonatas, neto de Semaías, bisneto de Matanias, que era filho de Micaías, neto de Zacur, bisneto de Asaf, e seus colegas Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá e Anani, que tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia à frente deles. À porta da fonte, eles subiram diretamente os degraus da cidade de Davi, na subida para o muro, e passaram sobre a casa de Davi até as portas das águas a leste. O segundo coro avançou no sentido oposto. Eu os acompanhei quando iam sobre o muro, levando comigo metade do povo. Passamos pela Torre dos Fornos até a Porta Larga, sobre a Porta de Efraim, a Porta Gesana, a Porta do Peixe, a Torre de Hananeel e a Torre dos 100, indo até a Porta das Ovelhas. Junto à Porta da Guarda paramos. Os 2 coros encarregados das ações de graças assumiram os seus lugares no templo de Deus, o que também fiz, acompanhado da metade dos oficiais e dos sacerdotes Eliaquim, Maaseias, Miniamim, Micaías, Elionai, Zacarias e Ananias com suas trombetas, além de Maaseias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer. Os coros cantaram sob a direção de Jezraías, e naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram, e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Naquela ocasião foram designados alguns encarregados dos depósitos, onde se recebiam as contribuições gerais, os primeiros frutos e os dízimos. Das lavouras que haviam em torno das cidades, eles deveriam trazer para os depósitos as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. E, de fato, o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e os levitas que ministravam no templo. Eles celebravam o culto ao seu Deus e o ritual de purificação, dos quais também participavam os cantores e os porteiros, de acordo com as ordens de Davi e do seu filho Salomão. Pois muito tempo antes, nos dias de Davi e de Asaf, havia dirigentes dos cantores e pessoas que dirigiam os cânticos de louvor e de graças a Deus. Assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel contribuía com ofertas diárias para os cantores e para os porteiros. Também separavam a parte pertencente aos outros levitas, e os levitas separavam a porção dos descendentes
de Arão. Que Deus nos abençoe nessa breve meditação. Já quando Samuel vai tocar um trechinho de uma música, quero ver se você a identifica. Quantos se identificaram a música? Ou pelo menos o autor? Johann Sebastian Bach, cantata 147, né? É o trecho conhecido como Jesus, a alegria dos homens. Na verdade, alguns dizem que a tradução mais literal seria Jesus, a alegria que os homens desejam. E numa tradução, né, da parte do coro, para o português diz mais ou menos assim: Jesus continua sendo minha alegria, o conforto e a seiva do meu coração. Jesus refreia a minha tristeza, Ele é a força da minha vida, é o deleite e o sol dos meus olhos, o tesouro e a grande felicidade da minha alma. Por isso, eu não deixarei ir Jesus do meu coração e da minha presença. Meus irmãos, como vocês chegaram aqui? Como você chegou aqui hoje para prestar seu culto a Deus? O que você espera encontrar num verdadeiro culto a Deus? Muitas coisas nós podemos falar a respeito do culto que prestamos ao Senhor. Mas de acordo com o salmo de abertura, Salmo 100, de acordo com esse trecho da cantata de Bach, e principalmente de acordo com o trecho que nós lemos de Neemias 12, há uma marca que caracteriza o culto a Deus, que é parte do culto cristão, que nós devemos lembrar sempre. E esta marca é a alegria. A alegria é uma marca essencial do culto que prestamos a Deus. Nós estamos aqui, nesse capítulo 12, diante de mais um culto prestado ao Senhor. No caso, um culto de dedicação, de consagração dos muros e das portas recém-construídos. Nós acompanhamos a história até aqui, sabemos que o povo se engajou na reforma, na construção, na reconstrução dos muros da cidade, o que levou 52 dias. E eles não abandonaram essa obra. Aqui é um momento solene, um momento de festa, um momento de celebração alegre diante de Deus pela conclusão desta obra. Então, Mateus, você já vai preparando o culto de consagração do espaço ali. Nós vamos ver por que disso. Mas veja, para apreciar melhor este pequeno relato do capítulo 12, é necessário que nós relembremos um outro culto que já aconteceu nesse livro. Eu vou mostrar por que é importante nós nos voltarmos novamente lá para o capítulo 8. Abra lá comigo por um instante no capítulo 8. Vamos relembrar algumas coisas daquele grande culto. Durou mais ou menos 5 horas, sei lá, 6 horas, né? 6 horas, do nascer do sol até o sol alto, 6 horas. E qual era a marca deste culto aqui? Havia uma marca nesse culto, muito interessante. A partir do verso 9, diz assim: Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor, ou seja, a alegria que vem de Deus, os fortalecerá. E verso 11, os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Perceberam aqui o refrão? O povo chorando, mas os levitas e todos em volta dizendo: alegrem-se, alegrem-se. E deram 2 razões principais para que o povo se alegrasse. Primeira delas, aquele dia era um dia consagrado a Deus.
era um dia santo, era um dia especial. E a segunda razão é que a alegria do Senhor, a alegria que vem de Deus, fortaleceria aquele povo para que então eles pudessem celebrar com júbilo ao Senhor. Mas a pergunta é: aqueles homens estavam pedindo algo estranho ou impossível? Não. E nós vamos ver por quê. Então, crianças, primeiramente você vai dividir a sua folhinha em 3 partes aí. Quero que você grave 3 coisas hoje aqui na nossa mensagem. E na primeira parte você vai fazer um desenho assim bem bonito, né? Ou uma decoração bem bonita, e vai escrever esse finalzinho do verso 10 lá de Neemias 8. A alegria do Senhor me fortalecerá. Você vai colocar você nessa história. A alegria do Senhor me fortalecerá. Aí vai envolver isso com notas musicais, com coisas bem bacanas que nos lembrem uma ocasião alegre. Então veja, não era um pedido estranho, não era um pedido impossível. Em primeiro lugar, porque a alegria do Senhor fortaleceria aquele povo. Os levitas estavam dizendo: olha, Deus é uma fonte inesgotável de verdadeira alegria, e só a alegria em Deus seria capaz de levar este povo a uma celebração festiva, jubilosa. Porque veja, qual era a situação daquele povo naquele momento? Talvez não fosse uma circunstância que levasse naturalmente ao júbilo, à festa, à celebração, à alegria. Vocês lembram da história? Eram poucos, um remanescente fiel, um pequenino rebanho. Segundo, estavam sob o domínio estrangeiro. Eles não eram livres totalmente, embora os persas tivessem dado ao povo o direito de voltar à sua terra, ainda eram vassalos, ainda eram submissos ao Império Persa. Eles estavam cansados, gente. 52 dias de trabalho ininterrupto, a ponto da Bíblia dizer que Neemias sequer trocou de roupa durante esse tempo. Imagina só, trabalho sofrido, trabalho duro, e um trabalho feito sob ameaças externas. Lembram lá de Sambalate, de Tobias, de Gesem, ameaçando aquele povo, importunando, menosprezando, tentando dissuadi-los a parar, desanimá-los. E como se isso não bastasse, lembram dos problemas internos? Lembram da reclamação do povo? Lembram que o povo chegou à situação de vender seus próprios filhos à escravidão por conta da escassez? Eu pergunto, essas eram circunstâncias de festa, de celebração? Provavelmente não. Qualquer um de nós, diante daquilo, eu quero ir para casa e, relaxar. Eu quero ligar a televisão e ficar quieto, ninguém me perturbe, ninguém liga para mim. Mas o povo estava ali, celebrando a Deus. Irmãos, a alegria que vem de Deus, ela transcende as circunstâncias. Ela não depende de circunstâncias, exatamente por vir, não deste mundo, mas de Deus. Então a alegria do Senhor, a alegria que vem de Deus, nos fortalece. Mas lembra que os levitas disseram: este é um dia consagrado, este é um dia santo, o que nos leva a refletir que a santidade de Deus, a santidade da igreja, a vida santa, não está divorciada da alegria. Às vezes imaginamos uma pessoa santa com aquela pessoa que não abre um sorriso, né? Com aquela pessoa que se incomoda quando o cachorrinho balança o rabo, né? Porque não pode, né? Aquela pessoa que pergunta: quem autorizou esta súbita manifestação de alegria? Nós imaginamos esses homens, né, com aqueles caras sérios, carrancudos, né, que fazem aquele sinal assim, né? Mas sérios. Não, gente. A santidade é uma santidade alegre. Estar na presença de um Deus santo desperta-nos sim temor, desperta-nos sim reverência, mas jamais nos rouba a alegria. A alegria em Deus, a alegria da salvação, a alegria da comunhão com o povo de Deus. Deus não é um velho rabugento que não tolera o nosso barulho, o nosso sorriso. Deus é um pai amoroso, que gosta que seus filhos festejem a sua presença e celebrem a sua
salvação. Mas, acima de tudo, aqueles homens, lá no capítulo 8, podiam pedir isso ao povo: alegrem-se, porque eles estavam solidamente firmados numa teologia do culto. Lembra-se que nesse período do pós-exílio, é um período também em que o saltério está sendo organizado. Você já tinha os cânticos dos salmos, das palavras que nós temos aqui na Bíblia Sagrada, desde a época lá do templo de Salomão. E aqui então é quando este livro começa a ficar no formato que nós temos hoje aqui diante de nós. Então pare e pense comigo. O grande livro de louvor, de adoração da Bíblia Sagrada, que são os Salmos, nos mostra vez após vez que uma marca do culto a Deus é a alegria. Eu contei 57 referências à palavra alegria no contexto dos Salmos. Mas o mais importante, parece pouco, né? Mas dessas 57, elas estão espalhadas em cerca de 50 salmos. Ou seja, 1/3 do saltério, pelo menos, nos fala claramente que a celebração do culto a Deus deve ser uma celebração alegre. Eu li todas elas e a gente ia gastar muito tempo se lesse todas elas, mas tão somente ouça algumas, né? Eu selecionei algumas aqui para nós ouvirmos essa música da alegria de Deus nos Salmos. Começar no Salmo 30, versos 11 e 12, diz assim: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. No Salmo 33, também uma convocação ao culto: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. O verso, só um detalhe, o Salmo 30 é um salmo de dedicação do templo. Então veja, alegria no templo. O Salmo 43, no verso de número 4, diz assim: então irei ao altar de Deus, culto, a Deus a fonte da minha plena alegria. Lá no Salmo 95, vou pular muitos aqui, né, para não demorar, mas no Salmo 95, que é um salmo de convocação ao culto, diz: venham, cantemos ao Senhor com alegria. E finalmente, Salmo 98, verso 4 diz: aclame o Senhor todos os habitantes da terra, louvem-no com cânticos de alegria. E o Salmo 100, que nós lemos integralmente no início do nosso culto. Então, irmãos, a mensagem aqui é muito clara. Aqueles levitas estavam pedindo ao povo algo que Deus já havia dito ao povo: venham à minha presença com alegria, cultuem com alegria, entoem louvores com alegria, entrem pelas portas do templo com alegria. Com tudo isso em mente, nós podemos nos voltar novamente para Neemias 12. E o que nós vamos ver em Neemias 12? A simples leitura do nosso texto mostra que novamente é a alegria que o autor bíblico quer enfatizar no culto a Deus. Ela está no verso 27, no final: celebrarem a dedicação alegremente. E principalmente no verso 43. Leia de novo o verso 43 comigo e ouça o refrão: e naquele dia, contentes, alegres como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram, e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. E tem mais uma referência. Na NVI eles mudaram a palavra, mas na Almeida é alegres, né? Que é a do verso 44, finalzinho do verso 44, que diz que o povo de Judá estava satisfeito, estava alegre, estava contente com os sacerdotes e os levitas. Então, meus irmãos, a alegria está permeando esse texto aqui. A gente pode dividi-lo aqui em duas partes, mas na verdade forma uma coisa só, né? Mas só para efeito aqui didático de pregação, né? A primeira parte desse texto nos fala do culto alegre, e a segunda parte da contribuição alegre. O culto vai do verso 27 ao 43,
e a contribuição, a ação do povo, do 44 ao 47. Então vamos falar sobre o culto alegre. Crianças, na segunda partezinha da sua folha, você vai desenhar uma igrejinha muito simples, como a do símbolo da nossa denominação, né? Aquela igrejinha, um triangulinho assim, com um telhado, uma portinha, uma cruz em cima, não muito grande, porque você vai escrever algumas coisas ao redor ou embaixo dela, como você preferir. Mas desenhe uma igreja, pode desenhar umas notas musicais saindo da igreja, assim, na igreja louvando. Nós vamos escrever algumas coisas importantes sobre o culto da igreja. Então a pergunta que nós nos fazemos à luz desse texto é a seguinte: como é um culto cheio da alegria do Senhor? Ou como a alegria do Senhor leva a igreja a cultuar? Que é uma via de mão dupla, né? A igreja se alegrando em Deus, como ela cultua? Mas a igreja sendo fortalecida com a alegria do Senhor, como isso se manifesta no seu culto? E a primeira coisa que vemos é dedicação. Então, crianças, vocês podem, a primeira palavrinha que vocês podem escrever aí, ou em cima, ou embaixo, ou ao redor da sua igrejinha, é dedicação. O que eu quero dizer com essa palavra? O culto alegre e a alegria do Senhor no culto se manifestam quando nós reconhecemos que Deus é o Senhor de tudo. Qual é a ocasião desta celebração aqui? Eles estavam dedicando a Deus um templo, um espaço de culto? Não, muros, portas. Resultado da obra, do labor daquele povo. Então, para o povo de Deus, construir, fazer coisas não é o bastante. Nós devemos consagrar isso a Deus, porque afinal de contas, é Ele quem fortalece o seu povo para fazer qualquer coisa nessa vida, não apenas para vir à igreja e cantar, ouvir a escola bíblica e aprender, mas para qualquer coisa. Amanhã, no seu trabalho, você é chamado a dedicar o seu trabalho a Deus. Nos seus afazeres do lar, isso é dedicado ao Senhor. Nos seus momentos de lazer, você dedica a sua vida a Deus. Então eu te pergunto, assim como este povo dedicou uma obra de construção a Deus, como você tem dedicado as suas obras a Deus? Seu trabalho, seus estudos, seus afazeres no lar, seu lazer, como isso tem sido dedicado ao Senhor? E você tem se alegrado nisso? Nas oportunidades que Deus te dá, não só na igreja, mas fora dela? Você vai para o seu trabalho com ações de graças? Você desfruta de um momento de descanso com alegria e com sabedoria? Tudo isso faz parte da dedicação integral do que somos, do que temos a Deus. Uma segunda marca do culto alegre e da alegria do Senhor no culto é que este culto promove santidade. Então, crianças, a segunda palavra é santidade. Veja o verso 30. Os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente, depois purificaram também o povo. O que significa isso? É o ritual de purificação, de consagração a Deus daquelas pessoas. Nós somos teu, Senhor, nós somos o teu povo, e nós queremos receber do Senhor a purificação, santidade. Nos fala de separação deste mundo. A santidade em Deus é motivo de alegria. Viver na presença de um Deus que é santo deve nos trazer alegria e não um fardo tristonho. Não sei se vocês conhecem aquela história, né, do testemunho do convertido, né, aquele cara que chegou assim na igreja: irmãos, quando eu era deste mundo, eu pulava carnaval, né, eu estava ali felizão, bebia todas, muito legal, mas então eu me converti. Aí baixa a cabeça assim, né, como se tivesse recebido um peso, um fardo. Agora minha vida é só tristeza, né? A linguagem corporal do cara, né, foi um testemunho às avessas, né? Ele devia ter dito de outro jeito: irmãos, minha vida era terrível, eu ia para o carnaval, uma devassidão, mas agora Cristo me alcançou, né? Ele fez o contrário. Fez o contrário. Então, irmãos, como nós temos nos alegrado na santidade?
Como você tem buscado a santidade? Com um ar sombrio e fúnebre, como um peso, uma tarefa, ou como algo que te alegra? Davi, quando pecou e escreveu o Salmo 51, ele pediu a Deus para que devolvesse a ele a alegria da salvação, a alegria de uma vida santa na presença de Deus. Terceira coisa que um culto alegre é, e como a alegria do Senhor se manifesta no culto: reverência. Então, crianças, escrevam reverência. Você percebeu aqui a descrição deste culto, dessa coreografia dos coros, um indo pela esquerda, outro pela direita, andando pelos muros e se encontrando no templo de Deus? Há aqui uma solenidade, há aqui uma ordem, há aqui uma beleza. Irmãos, alegria em Deus não é sinônimo de balbúrdia, de desordem, quase que promovendo, ao invés de santidade, carnalidade travestida, de culto. Vamos pular, vamos fazer. Na verdade é só a nossa carne que está agindo ali. Mas um culto alegre, verdadeiramente alegre em Deus, não deixa de ser um culto reverente, solene, ordeiro, ordenado. Essa é a alegria no Senhor, descrita aqui. No verso 43 diz que eles ofereceram sacrifícios, uma solenidade, algo que tem o seu peso, a sua gravidade, que não nos rouba a alegria e continua sendo uma tremenda manifestação na alegria em Deus. Então, quando você vem para o seu culto com essa reverência, eu estou entrando na presença de um Deus santo. Eu estou alegre, mas eu vou prestar o meu culto com reverência e ordem. A quarta coisa, 1, 2, 3, 4. Eu não numerei aqui, então. O culto alegre é um culto em que a palavra tem primazia. Então, crianças, escrevam aí, palavra de Deus. Isso está implícito aqui no texto, no verso 36, quando diz que até mesmo os instrumentos musicais eram prescritos por Davi. Aonde? Nos Salmos. Davi fala de símbolos, de harpa, instrumentos de corda. Eles queriam cultuar conforme a palavra. E aqui algo simbólico: Esdras, o escriba, ou seja, o responsável pela lei, o responsável pela palavra, o responsável por ter pregado no capítulo 8, ele estava à frente do povo, provavelmente conduzindo a lei de Deus da frente do povo. Olha só a simbologia dessa descrição que está aqui. Irmãos, se nós não nos alegramos na verdade, na palavra, nós não nos alegramos de verdade. Essa é uma alegria que vem da palavra de Deus. E se a sua alegria não está na palavra de Deus, eu te pergunto, de onde ela está vindo? De que palavras você está extraindo ânimo, vigor, alegria? Essas palavras vão passar. Se não for a palavra eterna de Deus, essas palavras vão passar. Mais uma marca: gratidão. Um culto alegre é um culto que transborda de gratidão. E a alegria do Senhor que nos fortalece nos leva a termos um coração grato. Isso está no verso 27, cânticos e ações de graças. Isso está no verso 31, para darem graças. Isso está no verso 40, os coros encarregados das ações de graças. Irmãos, quando nós nos lembramos do que Deus fez por nós, quando nós nos lembramos os motivos de gratidão, inevitavelmente, seu coração vai se alegrar em Deus. Você vai começar a ver aquela luzinha saindo das nuvens escuras. Eu tenho motivos para agradecer. Eu tenho motivos para me alegrar em Deus por isso, por isso, por isso. Relacione esses motivos. Lembra do Salmo 100? Por que entramos nos seus atos com ações de graças? Porque o Senhor é bom, seu amor eterno é leal, sua fidelidade dura por todas as gerações. Isso é motivo de gratidão. Deus tem sido fiel, amém? Deus tem sido bom para conosco. Então se alegre nele, seja grato a ele, e a alegria do Senhor vai te levar às ações de graças.
Um outro ponto está na segunda parte, a partir do verso 44, que é a ação. As crianças, você pode escrever aí, ação. No caso aqui, uma ação muito específica, que é a contribuição. O povo, alegre, contente, satisfeito, o que ele faz? Ele contribui para a obra de Deus. Ele leva até a casa de Deus os primeiros frutos, os dízimos. E o final do verso 44 é muito interessante, que diz que o povo de Judá estava alegre, satisfeito com aqueles que ministravam no templo. Então, irmãos, como você contribui para a obra de Deus? É uma questão de obediência? Certamente, mas uma obediência alegre, uma obediência satisfeita em Deus, aquela obediência que diz: eu me alegro em Ti, Senhor, o Senhor é o meu provedor. E o quanto você tem estado contente com o que Deus tem feito aqui, por meio do ensino e pregação dessa igreja? Então encoraje seus pastores, encorajem aqueles que ministram nessa casa, dizendo isso: pastor, eu estou satisfeito, eu estou feliz, eu estou contente com o que eu estou aprendendo aqui, com o quanto eu estou crescendo aqui. Louvado seja Deus por isso. Vamos continuar, vamos orar por isso. Encorajem-nos, encorajem uns aos outros a desfrutarem desse crescimento e dessa alegria. Um último ponto desse texto, que apesar de estar na primeira parte ainda do texto, vamos voltar a ela, eu creio que é o fundamento de tudo. No verso 43 diz: naquele dia, contente como estavam, ofereceram sacrifícios, pois Deus os enchera de grande alegria. Se cumpriu aquilo que no capítulo 8 os levitas disseram, né? A alegria do Senhor os fortalecerá. Deus encheu aquele povo de alegria. Ele é a fonte, mas Ele é o alvo das nossas celebrações alegres também. Então, meus irmãos, a alegria verdadeira nos leva a um culto e a uma vida de dedicação, de santidade, reverente, a prezarmos a Sua palavra, sermos gratos, contribuirmos. Isso tudo é obra de Deus em nós, em primeiro lugar. E hoje a minha oração é que Deus te encha dessa alegria. E eu sei que eu posso orar assim com uma certeza tremenda. Sabe por quê? Porque Cristo orou assim por nós. Na sua oração sacerdotal em João 17, Jesus disse algo muito importante: agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles, os discípulos, nós, tenham a plenitude da minha alegria. Então, se Cristo orou assim, eu posso orar assim, você pode orar assim: Senhor, dá-me a plenitude da minha alegria. Porque a alegria de Jesus, ele diz aqui a minha alegria, ele não diz a alegria do meu Pai. Vejam, perceberam isso? A minha alegria eu peço que o Pai dê aos meus discípulos. A alegria de Jesus é a nossa força, e uma alegria que Ele mesmo experimentou. Pouca gente lembra disso. O autor aos Hebreus diz que foi pela alegria que foi proposta a Jesus que Ele suportou a cruz, desprezou a vergonha e cumpriu todo o plano de Deus. Foi por uma alegria proposta a Ele, como se o pai dissesse ao filho: filho, eu tenho para você uma alegria plena, mas para isso você vai ter que passar pela cruz. E Jesus responde: eu vou, Pai, eu suporto isso, eu desprezo a vergonha, eu vou até o fim, em nome dessa alegria. Não só Jesus orou pela plenitude da alegria nos seus discípulos, como eu creio que Ele experimentou essa alegria plena, que é a alegria de ter chegado até o fim da sua missão, ter cumprido plenamente a vontade do seu Pai, mas para isso, ter tido que morrer pelos nossos pecados, a fim de que nós pudéssemos desfrutar da alegria plena da sua presença, do eterno prazer à sua destra. E eu pergunto hoje: todos já conhecem esta alegria? Eu tive uma experiência uma vez, eu fui vistoriador do Detran. Sabe essas vistorias de carro do Detran, que agora não tem mais? Eu já fui isso. Dava um dinheirinho razoável, era estagiário universitário, queria casar, o Detran pagava mais, então eu fui para o Detran. Fui lá vistoriar carro no Detran. Teve uma vez que eu estava vistoriando um carro e estava tocando uma fita cassete, lembra disso? E estava tocando o quê?
essa música que o diácono Samuel tocou. Estava tocando Jesus, a alegria dos homens. Aí naquela hora, Deus me conduziu a perguntar diretamente para o dono do carro: vem cá, você conhece essa música? Você sabe o nome dela? Não. Aí eu disse: essa música se chama Jesus, a alegria dos homens. Você já conhece essa alegria? E ele parou assim, um tanto assustado, perplexo. Falei: não. Respondeu que não. E naquele tempo, tento ser rápido, vistoria, né, eu falei alguma coisa para ele que eu não lembro exatamente, né, tive que dispensá-lo porque a fila era grande, tinha outro carro atrás, mas aí depois que acabou tudo, ele veio no final de tudo, com a fita cassete, e disse: olha, eu queria te dar isso aqui de presente. Eu falei: não posso receber, cara. O pessoal está olhando aqui, vai achar que alguma... passou meu carro, né, aqui, ó. Não, eu insisto. Ele queria enfiar o negócio no meu bolso a qualquer custo, porque ele estava grato por aquilo, aquela mensagem simples: olha, você já conhece essa alegria de Cristo? E ele queria retribuir aquilo de alguma forma, me dando a fita do Jesus, a alegria dos homens. Eu o convenci a não me dar, para não pegar mal para mim, mas ele saiu de lá realmente feliz, realmente alegre, com uma simples mensagem da alegria de Cristo. Então eu pergunto a você, o mesmo que eu perguntei àquele homem: você já conhece Jesus, a alegria dos homens? Você já conhece Jesus, a alegria que os homens desejam? Se você já fez isso e está passando por provas, por aflições, saiba que em tudo a alegria do Senhor vai fortalecer você. Mas se você ainda não o fez, faça-o hoje. Reconheça Cristo como Senhor e receba a plenitude da alegria dele. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pela Tua alegria, Deus. Que ela nos acompanhe ao longo desse dia, Senhor, dissipando toda tristeza, todo desânimo, e fazendo com que nosso coração transborde de gratidão e louvor a Ti. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.